Boa noite, amigos da TV Ibis. Bem-vindos à nossa 8ª aula do nosso curso A Jornada do Herói, o Herói de Mil Faces. Tivemos problemas técnicos hoje, mas não devido à parte nossa aqui do estúdio. Temos duas internets, uma para usar normal nas nossas transmissões e outra de redundância para que aconteça algum problema. Acontece que hoje as duas estão instáveis, as duas operadoras aqui na região onde a gente se encontra. Então tivemos esse problema no início, até adequar, até conseguir resolver, por isso que a gente demorou um pouco para começar hoje. Mas vamos lá. Boa noite a todos, boa noite nossos amigos da TV Ibis, boa noite a nossa equipe técnica e boa noite, Maurício. Meus amigos, boa noite. Mais um problema, né? Transmitir ao vivo não é fácil. E hoje, imagina, tem duas internets aqui, tivemos falha e não conseguimos entrar por nenhuma, só agora. Então, se acontecer alguma coisa, nós vamos voltar. E qualquer coisa que aconteça, a aula será gravada. Então, vamos ficar em paz, todo mundo vibrando aí para que a nossa transmissão se fixe. E vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa 8ª aula, mas antes de iniciar, a nossa amiga Sirlene, amiga querida do nosso Ibis, que junto com as meninas tem feito um trabalho maravilhoso aí, auxiliando-nos, nos mandou uma mensagem que eu achei tão bonitinha para homenagear o professor, né? Professor, professaste, profissão, processomos, sonhos, professores. Então a nossa homenagem com essas pequenas palavras a todos os professores que têm sustentado, né, essa missão que no nosso país é dificílimo, da educação. Então a eles o nosso abraço, o nosso carinho por tudo que tem feito. Vamos lá na nossa aula. Meus amigos, nós falamos aqui no início, na primeira aula nossa, que nós íamos falar de quatro grandes campos. A primeira foi sobre o corpo e sobre os arquétipos no campo do corpo e da vida. O segundo sobre relacionamento, sexualidade, e falaríamos também sobre outros assuntos, inclusive da ascensão mística. Mas não foi possível. Então nós vamos tentar manter a parte do estudo no que se refere à sexualidade no relacionamento e o relacionamento no sentido amplo. Então tanto o relacionamento afetivo, que está aqui no centro, né? Como o relacionamento de amizade, o relacionamento familiar, o relacionamento de grupos e o relacionamento conosco mesmo. Então nós vamos estudar hoje os arquétipos, os deuses, os mitos e os principais símbolos dos relacionamentos. Parte 1. Então nós vamos estudar sobre esse assunto. Coloca para mim aí, Rodrigo, a tela. Então os arquétipos, os deuses, os mitos e os principais símbolos dos relacionamentos. É o que nós vamos estudar a partir de hoje. Para isso, nós vamos voltar inclusive no conceito de arquétipo. Essa semana eu recebi um e-mail da pessoa perguntando: doutor Maurício, eu tenho estudado muito e não tenho, até hoje eu não entendo o que é arquétipo. E aconteceu com um paciente meu, amigo meu, também me falou a mesma coisa. Então resolvi a gente voltar um pouco em determinados conceitos para que, iniciando agora os mitos e os deuses do relacionamento, tanto no homem como na mulher, a gente consiga olhar para todos esses conceitos primordiais e falar neles novamente. Então vamos lá. Olha o que nós já estudamos. Nós estudamos que existe um eixo central, certo? Que sustenta tanto o consciente como o inconsciente. Tiramos a visão de que os arquétipos e símbolos só estão no inconsciente, assim como o Carlos faz nos livros dele, né? E colocamos arquétipos e símbolos centrais dentro de um eixo central, que é o eixo que a gente conhece da queda, que vai do não ser até o ego, do ego até o self e do self até o Atman. Também me perguntaram o que é o ego. O ego é o centro da personalidade. O que é o self? O centro da individualidade. E o que é o Atman ou eu sou? O eu sou é o centro do Atman ou espírito, aquilo que nós chamamos de espírito. Então, dentro desse eixo central,
certo? E dentro de um fator evolutivo, então a gente tem que entender que o ego evolui. Inclusive eu já dei várias aulas sobre o ego e a evolução do ego, que ele vai de ego até atingir o self e o self até atingir o Atman. Então, consequentemente, é dentro de um processo consciente e inconsciente, onde o consciente é a consciência desperta, aquilo que nós já conseguimos despertar, e o inconsciente, formado de super e subconsciente. O subconsciente, então, onde está todos os nossos arquivos, e o super, onde está todas as nossas potencialidades devido ao processo de queda. Então, esse é o eixo central, certo? E esse eixo central sustenta todo o processo de transformação. É ele que vai fazer todo o processo, através da função estruturante e através da função transcendente. A estruturante vai estruturando em cada momento evolutivo e a transcendente vai sendo impulsionado pela insaciabilidade e passo a passo vai fazendo o processo. Então tudo que nós temos partiu de um campo. Então na hora que houve a queda, criou-se então a consciência cósmica. Mas ao mesmo tempo um campo que rege a vida. Esse campo é um campo sistêmico, que vai então transmitir na forma de campo a vida, a lei, a graça e a informação. Na lei está toda a ordem, na graça a misericórdia e o amor, na vida a vida em abundância e na informação todo o campo de verdade, certo? Então em cima desse campo, nesse momento aqui do campo, nasce então todas as dimensões simbólicas e arquetípicas que nós já estudamos. Então a dimensão simbólica e arquetípica divina ou de unidade, a dimensão simbólica e arquetípica ou divina de totalidade, a dimensão a dimensão da dinâmica arquetípica simbólica da individualidade. Então todo o processo de onde vão surgir todos os arquétipos. Então olha, ele está contido dentro desse campo de lei, vida, graça e informação. Em cima desse processo, então, está todos os arquétipos, que vão se individualizando à medida que nós vamos fazendo a nossa descida evolutiva. Então aqui eu tentei representar todos os arquétipos, aqui está representado o tarô, aqui está representada a astrologia, todos os arquétipos individualizados com os seus símbolos à medida que vai congelando na descida evolutiva. E em cima disso está a nossa espiral. A espiral da vida, que nós vamos percorrendo evolutivamente, aqui eu estou representando sua fase euminal, até chegar no centro dessa espiral onde a gente se ilumina. Então é exatamente isso aqui que nós temos como símbolo arquetípico, que é o labirinto, que na verdade é a nossa espiral evolutiva, onde o centro é o homem iluminado e esse homem vai percorrendo o caminho, como o balde ensina, três passos para frente, 2 para trás, para afirmar aquilo que conquistou, até chegar aqui no centro, que é o homem iluminado, o Atma, o espírito, em todas as suas condições. Muito bem. Dentro desse fator, então, como é que esse homem caminha? Na dinâmica da subida evolutiva, ele caminha andando 3 passos e voltando 2, ou subindo 3 degraus e descendo 2. Então, a cada 5 movimentos, ele ganha 1. No campo indivíduo coletivo é dentro dessa dinâmica, certo? O inconsciente, o consciente coletivo e o consciente inconsciente individual em dinâmica permanente, E, ao mesmo tempo, ele vai caminhando para a totalidade, unidade e Deus, certo? Então, Rodrigo, por favor, coloca a minha imagem aí em cima, aqui em cima, por favor. Então, dentro desse processo, nós vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando aqui, ó, subindo 3 e descendo 2, entrando em contato com conteúdos individuais e conteúdos coletivos e, ao mesmo tempo, caminhando para a totalidade, unidade e Deus. Nesse meio tempo, em cada processo reencarnatório, nós formamos uma personalidade formada por força materna, força paterna, ambiente e todas as personalidades passadas que a gente chama de alma. E, ao mesmo tempo, nós temos um consciente e inconsciente, onde um eixo central, que nós acabamos de ver, faz a interação e, a partir daí, nós criamos a nossa realidade psíquica, que é uma realidade arquetípica, simbólica,
certo? E não está inclusas as nossas fantasias, sonhos e imaginação. Então, na verdade, essa é toda a dinâmica. Se nós pegarmos esse quadro aqui e pegarmos esse quadro aqui, ó, certo? Que começa lá, vida, lei, graça, informação, todas as dimensões arquetípicos simbólicos, com todas as individuações de símbolos e arquétipos, e com a espiral evolutiva, e nós juntarmos com o símbolo da subida evolutiva 3x2, o contato individual e coletivo permanente, e ao mesmo tempo o nosso caminho para a totalidade, unidade de Deus, e dentro desse fator, nós sabemos que em cada reencarnação nós formamos uma personalidade atual que está aqui no centro, onde forças paterna, materna, ambiente e espírito, dentro de processos arquetípicos, nos forma como sentido primário. E isso cria o consciente e o inconsciente que nós estamos abrindo, que é as zonas de consciência, e isso dá a nossa realidade. Então a realidade psíquica, ela é sobretudo arquetípica e simbólica, e onde as nossas fantasias, os nossos sonhos, a nossa imaginação, como conteúdo psíquico, faz parte dessa realidade. Então eu espero, volta aqui em mim, eu espero que com essa pequena recordação que a gente já deu aí durante todas essas 7 aulas que nós já estivemos juntos, nós recordando, nós entendamos como é que se dá toda essa dinâmica. Então eu posso dizer, com essa figura aqui, olha essa figura como é que ela é bacana, que o eixo central nosso, aqui está representado o eixo central, aqui está representada a nossa espiral evolutiva. Aqui está representado o eixo central nos seus aspectos arquetípicos e simbólicos, a função transcendente que nos estrutura em cada hoje, e a função estruturante que nos estrutura em cada hoje, e a função transcendente que nos leva para o futuro. Muito bem, então nós podemos dizer que nós temos 4 grandes balanças, né? Onde o mosaico arquetípico está integrado. E ao mesmo tempo os arquétipos e símbolos serão ativados, serão energizados, serão desenvolvidos, serão encarnados ou serão constelados. São os diferentes tipos que o arquétipo se pronuncia dentro de nós. E esses arquétipos e símbolos vão ser em determinado momento regente, mas sempre regente como mosaico, como função estruturante, como sistema. Então nós temos os arquétipos, o que nós já conversamos no curso passado, o octoarquetipograma, que são os arquétipos dos caminhos, que são os defeitos principais e os defeitos principais derivados dos defeitos primordiais, orgulho, egoísmo, poder, medo, culpa, carência, revolta, inveja, né, e negação, que vão formar os defeitos primordiais e os defeitos principais, que são os espectros dos defeitos primordiais. Então aqui está os octoarquetipograma, que nós pegamos 4, né? Um principal, o secundário, o terciário e o quaternário, utilizando a carta do tarô. Depois disso, nós temos o pentágono da elaboração simbólica, que nós estudamos na aula passada, que são os arquétipos e símbolos estruturantes das posições. E nós vimos que a posição indeterminada, a posição insular, a posição polarizada, a posição dialética e a posição contemplativa. Depois disso, nós vimos também os arquétipos e símbolos ativados e vivenciados em diferentes processos do viver, reencarnatórios e espirituais. Então você lembra que você vem na Terra, volta para o plano espiritual. Então, consequentemente, você encarna e desencarna. Então você desenvolveu vários arquétipos já em vidas passadas, e quando você está no plano espiritual, você também está desenvolvendo arquétipos e símbolos. E isso está arquivado no seu campo psíquico. E por último, os arquétipos e símbolos ativados e vivenciados em diferentes etapas ou períodos da atual existência, ciclo atual do herói, que é o nosso ciclo que nós estamos desenvolvendo atualmente. Então volta aqui em mim, por favor. Então nós temos então os 4 pratos. Esses 4 pratos é a síntese que vai juntar com as dimensões arquetípicas e vão estar dentro da nossa alma. Olha, o caminho que eu estou evoluindo é o caminho do octoarquetipograma. Então eu estou evoluindo lá com vários arquétipos, que nós colocamos 4, mas é só para poder facilitar o entendimento. Que vai ter o arquétipo principal do caminho, caminho poder, caminho carência, caminho medo, caminho culpa, caminho revolta, caminho negação, caminho inveja. Muito bem, são os principais caminhos.
o defeito principal nosso vai estar dentro do defeito primordial. E nós vamos seguir o caminho. Esses caminhos todos são resumidos como o caminho do herói. Que nós saímos do orgulho e do egoísmo para a felicidade, para a plenitude, para a humildade. Então, consequentemente, esse é o caminho do herói. Ok? E resume tudo. Ao mesmo tempo, no momento que nós vamos fazendo a função estruturante, nós vamos estruturando a nossa personalidade, nós vamos fazendo os processos, que são as 5 etapas com os arquétipos representantes dessas 5 etapas, que o Rodrigo inclusive deu semana passada, que vai mostrando pra gente como é que nós vamos passando de um processo para outro. Primeiro começa na insular, tudo separado dentro de um oceano, que é o nosso sentimento inconsciente, sem uma lógica. Depois polariza, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é certo, isso aqui é errado, polariza. Depois inicia um processo que vai, pouco a pouco, vai para a dialética e depois para a contemplação, que é o caminho da totalidade. Ao mesmo tempo, o herói vai começando pelo convite, faz todas as passagens e lutas e volta com o elixir depois da ressurreição. Então, cada ciclo desse, que o Baldi descreve como 8ª, é um campo de evolução que nós vamos abrindo. E os arquétipos que se individualizam, que nada mais são do que princípios da lei, se manifestam em nossa vida, como um mosaico. Vários arquétipos interagindo. E hoje nós vamos começar a estudar isso. Olha, o que é um homem sob a influência de Zeus? O que é um homem sob a influência de Hermes? O que é uma criança sob a influência de Poseidon? O que é uma criança sob a influência de Dionísio? Quais são os seus aspectos? Quais são as suas características? Como é que ele se comporta? Para que a gente comece a observar no dia a dia, além das particularidades que cada um de nós trazemos já dos processos encarnatórios, além das singularidades familiares, culturais e tal, a gente possa identificar na maneira que a gente se comporta traços das dinâmicas dos heróis, dos deuses, dos mitos e com seus respectivos símbolos. Por exemplo, Zeus tem um símbolo da águia com Zeus, né? Hermes é o mensageiro. Então nós vamos estudando esses símbolos para que a gente possa saber em que fase está. E se eu conheço o mito, eu vejo quais são as possibilidades do mito, no seu sentido positivo ou negativo, que nós estamos na fase dual, e aí eu posso perfeitamente saber, inclusive, quais são as tendências, inclinações, vontades e desejos e possibilidades de ato. Aí eu posso decidir com muito maior visão e posso compreender mais profundamente cada pessoa. E se eu sei que a partir da consciência, que são as forças conscienciais, passando pelas forças arquetípicas e simbólicas que vão se individualizando, eu vou chegar no campo do pensamento e do pensamento eu vou criar toda a parte quimielétrica do nosso corpo, então eu vou saber exatamente quando eu estou em determinado processo arquetípico ou simbólico, determinado deus ou mito, no momento que isso fazer com que eu faça um movimento ou de retrógrado ou um movimento, muitas vezes, dentro do campo dual, sem ser progressista, eu vou levar o meu organismo a adoecimento. E se eu levar no progressista, eu vou levar o meu organismo também num campo de choque, que vai dar sensações, que vai servir como um oráculo para que a gente estude a maneira pela qual nós estamos comportando e vamos comportar na vida. Voltando então àquilo que nós mostramos, então aqui está os símbolos que nós desenvolvemos, né? Então aqui está o octoarquetipograma, que nós vimos muito bem. Aqui estão os variados mitos, deuses, símbolos que nós desenvolvemos na reencarnação e no plano espiritual. Aqui está as posições que nós estudamos na aula passada, né? Indiferenciada, a posição insular, a posição polarizada, a posição dialética, a posição contemplativa. E aqui estão os deuses, né? Tifão, Perséfone, que na sua figura de Core, Apolo, Artemis, Jasão e assim por diante. E aqui está o mito do herói, que nós já estudamos também no curso passado e falamos nele já 3 vezes aqui, né? Que inicia lá com convite, pode ter uma recusa, e nós já estudamos as consequências dessa recusa, as diferentes provas, situações, até que ele volta, faz a ressurreição e traz o elixir e vai iniciar uma nova 8ª representada pelo nosso processo da espiral. Se nós pudéssemos fazer um resumo de tudo isso, nós faríamos esse resumo aqui, ó. Nós vamos pegar um eixo XY, onde o Y é o eixo nosso da função, a função que nós viemos desempenhar no mundo. Então o Baldi fala que todo homem tem função e missão. Então
Então esse eixo X aqui é função, ação e obra, ou seja, aquilo que você realiza. E qual é a lei desse eixo? Está lá no Evangelho. A cada um segundo as suas obras, certo? E também está essa lei aqui, ó. Peço a quem tem, mais lhe dará. E a quem não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Essas são as duas leis principais que regem o eixo X dentro da função, ação e obra. E nós vamos desenvolvendo esse eixo juntamente com o eixo vertical. Esse eixo vertical é o eixo das nossas potencialidades, é o nosso eixo interior. Então, potencialidades interiores latentes, é o nosso mundo íntimo. Aqui é o mundo de relações, o mundo da vida, o mundo do dia a dia, o mundo da nossa função, da nossa missão, do nosso trabalho. E aqui é o nosso desenvolvimento espiritual. A lei desse campo é: desperta tu que dormes, que está lá, né, no Velho Testamento, está lá em Paulo, em Efésios. E ao mesmo tempo é aquela frase que Jesus ensinou: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, a vida verdadeira, né? E poucos há que a encontrem. Então essa é a lei do mundo interior. Aí o que nós vamos fazendo? Desenvolvendo as espirais. Aqui está a espiral da função, da missão, no campo das relações e no campo da vida, mas ao mesmo tempo não adianta só trabalhar horizontalmente, como nós falamos no nosso bate-papo passado. Nós precisamos trabalhar verticalmente. Então aqui está o campo da espiritualização. Esses dois campos únicos vai criar uma resultante, que é a resultante que nós vamos chamar de integração, e que Jung também chama de individuação, que é exatamente o caminho do ego transformando em self, e do self se transformando no eu sou, que é o centro do átomo do espírito. E a resultante é aquilo que nós vamos conseguindo em cada processo reencarnatório, em cada processo íntimo e no trabalho. Por isso que fala, ó, vamos pegar aqui a doutrina espírita, esse eixo aqui, fora da caridade não há salvação, e esse eixo aqui é o eixo do autoconhecimento, da autotranscendência, da autoiluminação, da autocura. Está aqui nesse eixo. E aqui está a resultante de tudo que vamos conseguindo em cada passo da vida. Então, ó, consegui mais, vou integrando. Isso aqui é o gráfico que vai me fazer, então, a nossa iluminação. Todo esse gráfico aqui tem como função o eixo central. E o eixo central que vai do não ser ao ego, do ego ao self e o self ao átomo. E todo esse eixo aqui é desenvolvido pela função transcendente e por função estruturante. E todo esse eixo aqui é desenvolvido pelos arquétipos e símbolos individualizados na figura dos mitos, na figura dos deuses, nas figuras diversas, que é apenas princípios da lei, como padrões que formam o centro da nossa personalidade e guia-nos, dando a nós a impressão de realidade das nossas vidas. Realidade que vai transformando à medida que vamos saindo de cada etapa mental e de cada etapa consciencial. Então esse gráfico aqui resume toda a nossa trajetória. A partir daí, então, olha aqui, nós temos a autoconscientização, o autodesenvolvimento, a autoterapia, a autotransformação, a autoiluminação, que é o conjunto dessas ações aqui. Muito bem. Esse processo, ele pode ser travado, inclusive semana passada eu não troquei aqui, né? Eu deixei como lei, mas é os 4 fundamentos do início da criança. Ele pode ser travado no início da nossa vida, em cada reencarnação, pelas representações que o pai e mãe têm na nossa vida. Lembra aquilo que Emmanuel já nos disse? Que pai e mãe é o símbolo de Deus ao lado nosso? Então a criança, a partir de que nasce, ele pega representações da mãe, as representações do pai, nós vimos isso aqui na aula passada, as representações dos vínculos afetivos da mãe e do pai, e as representações das imaginações e das funções dos fatos que vão ocorrendo na vida, e formam uma dinâmica pessoal. Essa dinâmica pessoal pode criar bloqueios, né? Muda aqui para mim. Que nós vamos chamar de mecanismos psicológicos universais ou arquetípico de defesa. Então nós estamos abordando com os termos da psicanálise, mas dentro de uma visão arquetípica,
consciente e inconsciente. E ele pode criar então a repressão, a introspecção, a projeção, a formação reativa, o deslocamento, a sublimação, a regressão, a fuga, a negação. Isso aqui então cria bloqueios no fluxo da espiral evolutiva. Volta aqui em mim, por favor, Rodrigo. Cria um bloqueio no fluxo da espiral evolutiva. Esse bloqueio da espiral evolutiva, ele pode fazer o atraso. Então, por exemplo, quando nós estudamos trajetória, e nós temos vários amigos nossos estudando trajetória aí, com Marcos Paulo, Rodrigo, etc., na nossa plataforma, e o ano que vem nós vamos estar com a plataforma o Brasil todo, e quem quiser participar vai ter essa oportunidade. Então, se nós pegarmos a nossa plataforma, nós estudamos que são 4 quadrantes. E a espiral vai se desenvolvendo nesse processo. A espiral reflete a sequência de Fibonacci, porque é exatamente a sequência dentro da regra áurea de 1.6 que faz com que a espiral vai abrindo. E nós vimos que o quadrante inferior é o quadrante da prova, o quadrante inferior ascendente é o campo que a gente sai da prova, o quadrante superior ascendente é onde existe todas as possibilidades e potencialidades, e o outro quadrante superior descendente, que completa o quarto, que representa, na verdade, a materialização. Então, quando você vai estudar as hipóteses dos seus ciclos, se ele é de 2 anos, se ele é de 1 ano, se ele é de 3 anos, se ele é de 4, se ele é de 5, se ele é de 6, se ele é de 7, de 8, de 9 ou de 10, você tem situações que não casam no ciclo, porque ela pode indicar atraso. E esses atrasos, nós estamos procurando uma forma de desenvolver uma expressão matemática que dê para a gente a intensidade do atraso. Então você vai falar assim, Maurício, eu estudei meu ciclo, meu primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, quando eu saí do ciclo do meu pai, vem bem, quando chegou ali para o quarto ciclo, quinto ciclo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, não casou. Por quê? Porque pode ter tido um atraso na jornada do herói, na jornada do filho pródigo, a partir dos bloqueios nascidos no processo reencarnatório e na infância. E os bloqueios representados pelos mecanismos psicológicos universais, como é aí a regressão, etc., pode criar dificuldade no ciclo. E algo que deveria ter acontecido no primeiro quadrante, aconteceu no primeiro e no segundo, se espalhou pelo terceiro, piorou no quarto. Algo que deveria acontecer no quarto acontece no quinto, no sexto, que é o rodar, e a gente perde. Agora está explicado pelos mecanismos que travam o fluxo. E nós estamos estudando agora a forma matemática que nos mostre qual é a intensidade desse mecanismo e o que a gente tem de fazer para desbloquear. Certo? Mas a base do bloqueio está aqui. Volta aqui para mim, por favor, Rodrigo. Aqui. Essa é a base do bloqueio. Começa na infância, já vem também com os processos reencarnatórios, nós vimos lá passado, e está aqui a base do bloqueio. Esse bloqueio vai criar dificuldade no fluxo da espiral. E aí o que nós vamos acontecer? Então está aqui a espiral representada, ó, a espiral de Ubaldi, que é exatamente aqui, ela é representada em 2 espirais, porque é exatamente o movimento, 3 movimentos de subida, 3 movimentos de descida. Então o que vai acontecer? É isso aqui que nós escrevemos, ó, esse texto aqui é nosso. Os processos e as defesas vivenciadas podem diminuir, travar ou paralisar os fluxos psíquicos arquetípicos simbólicos e seus impulsos em mecanismo de feedback de totalidade, gerando forças de resistência que irão travar a intensidade necessária da dinâmica natural evolutiva, seja de um quadrante para o outro, seja de um ciclo para o outro nos seus aspectos de ascensão ou retorno. Poderão ocasionar inércia prolongada ou congelante, ou mesmo provocar processos de queda reencarnatórias ou movimento retrógrado de longo curso. Ora, então você vai fazendo um fluxo, então aqui você ia materializar. Você não consegue materializar aqui devido aos bloqueios, porque não houve abertura dos arquétipos. Você desce para cá, recebe uma nova prova, aí já junta. Aqui você não materializou, aqui junta a nova prova. A prova vem, você chega aqui, você não consegue ter intensidade de sair da prova antiga e nem da materialização da cá. Chega aqui no final, aqui você consegue materializar alguma coisa. Entra aqui, tem as possibilidades que vão abrir, mas não abre porque você não gerou os processos arquetípicos, simbólicos necessários para fazer a função transcendente e estruturante. Você volta para cá de novo, você está numa terceira prova, e tudo misturou e sua vida congelou, virou uma bagunça. Então nós estamos estudando agora
as formas matemáticas que nos indicam intensidade e onde está o erro e qual é a força, o tamanho da força da vontade consciente, que a gente chama de impulso da vontade consciente, que é o IVC, que você vai ter de colocar dentro da espiral para que você consiga resolver. Então aqui está representado a espiral, aqui está representado 1.6, que cada quadrante vai abrindo dentro da base áurea, né, que aqui é uma equação de Fibonacci, e aqui está as várias linhas, ó. Em cada quadrante nosso, aqui está o negativo, 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 positivo, 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 negativo, em que você vai percorrendo, certo? E agora nós vamos ter uma expressão matemática juntando sonho, arquétipo, mito, dinâmica, para explicar os atrasos dentro da nossa estrutura de desenvolvimento. E aí vai ficar fácil agora da gente ver aqueles ciclos que não casam, aqueles quadrantes que não desenvolvem bem, apesar da gente conseguir definir qual é o nosso ciclo. E muitas vezes não casa com perfeição. E consequentemente, aqui está aquela nossa escadinha, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2, que é travada dentro de determinados aspectos, porque nós não abrimos e nem fizemos a função transcendente e nem ajustamos a função estruturante. E isso então breca, congela, certo? Cria distonias no nosso ciclo evolutivo. E agora nós sabemos a razão, que é exatamente os princípios da lei, na formas arquetípicas de Milton e Deus, que a gente não conseguiu abrir e não conseguiu fazer a função transcendente. Então olha que bacana. Então agora, volta aqui em mim, por favor. Agora nós vamos entender com muito mais profundidade todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E aí nós vamos entender o sonho, que vai avisar pra gente, ó, você travou por causa disso, disso, disso. Certo? Eu estou até criando uma ferramenta agora para ajudar, que é o sonhograma, exatamente para você usar o sonho dentro da espiral para saber o que está constelado e o que você não fez de função transcendente, o que você não fez de função estruturante, o que você não fez na linha horizontal, onde está a sua função e sua ação, certo? E segundo a sua obra, e o que você não fez na linha vertical, onde tem as suas potencialidades que você tem de abrir, e que vão chegar como imagem, como símbolo, como arquétipo, como mito e como Deus, como convite dentro da jornada do herói. Então agora nós temos todos os instrumentos para saber se a nossa vida está numa posição progressista, está numa posição congelada ou está numa posição retrógrada. Se o ciclo que eu estou vivendo e no quadrante que eu estou nessas três posições, progressista, congelada ou retrógrada, ou eu estou em vários ciclos já retrógrado. Então agora também nós estamos calculando a força que você tem de colocar para você conseguir sair disso. Então não basta falar, eu estou com vontade, eu estou com determinação, mas não é suficiente. Você vai ter de ter uma força muito maior, porque como você já paralisou um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, agora você tem que aplicar uma força de alta intensidade para que você consiga sair do processo. Ok? Então isso faz parte dos nossos estudos, dentro da nossa plataforma que nós já lançamos dentro de casa mesmo, para a gente testar, e o ano que vem nós vamos ter as plataformas que esses cursos todos estarão disponíveis para uma nova visão. Então nós vamos ter a trajetória 2, a trajetória 3, sonho 3, sonho 4, nós vamos ter personalidade 1, 2, complexidade da personalidade ligada à personalidade ao mito, nós vamos ter constelação 1, 2, 3 e por assim diante. Porque isso aí vai agora na plataforma, enquanto a TV Ibis vai estar cuidando de outros conceitos. E o ano que vem, Deus quiser, a partir do ano, o curso 2021 do ano que vem, do ano 2021, nós vamos falar sobre o Evangelho Interior, certo? Então, semana que vem nós vamos estar lançando o nosso filminho para o novo curso, enquanto a plataforma vai seguir tudo isso que nós já temos feito junto. Tá claro? Então agora, já que a gente deu um panorama geral, vamos voltar agora no ponto inicial. Vamos lá? Então a pergunta do e-mail que eu recebi e do meu amigo que me perguntou, né? O que é o arquétipo? Então vamos voltar ao início. Vamos lá. Olha a definição do arquétipo. Agora estou pegando outro livro, né? Que é um livro também muito legal, Os Deuses e o Homem, Os Deuses e a Mulher. E olha aqui que definição bacana. Trata-se de padrões pré-existentes para nós
e o balde, princípios da lei, latentes internamente determinados, de ser e de se comportar, de perceber e reagir. Esses padrões estão contidos no inconsciente coletivo, no nosso caso, no sistema eixo simbólico consciente e inconsciente, que não é só individual, e sim, no nosso caso também, universal e compartilhada. Olha que bacana, nós casamos a definição dela e isso entre parênteses aqui é todo nosso. Então vamos lá, trata-se de padrões existentes, princípios da lei divina que saiu do fluxo e foi se congelando até se individuar. Latentes e internamente determinados de ser, de se comportar, perceber e reagir. Então o arquétipo é uma tendência fortíssima que te leva a ser, te leva a comportar, te leva a perceber e te leva a reagir. Por isso que eu posso estudar a personalidade de um arquétipo e saber se você está vivendo ela. Porque é a força mais preponderante dentro do processo da sua evolução interior e na sua evolução naquilo que você faz. Esses padrões estão contidos no inconsciente coletivo, não só no inconsciente, mas no sistema, no eixo simbólico consciente e inconsciente, que não é só individual, e sim também universal compartilhado, que é aquela posição que nós já mostramos lá atrás, né? Está aqui, ó, vamos voltar rapidinho aqui, que nós já mostramos lá atrás, que é essa posição aqui, que está muito bem representada, né? Ó, essa daqui, não é só individual, é individual e coletiva, e é também de totalidade, de unidade de Deus. Claro? É isso que ela está falando. Então vamos voltar lá de novo, para que a gente não esqueça conceitos e não confunda as coisas, né? Então vamos lá. Então, certinho? Muito bem. Então vamos dar um detalhe. Esses padrões, olha que bacana, tudo isso que a gente tem falado, esses padrões podem ser descritos de maneira personalizada, como deuses e deusas. Seus mitos são histórias arquetípicas. Esse dinamismo despertam sentimentos e imagens e tratam de temas universais que fazem parte do nosso legado humano comum. Olha bem, aquilo que o Baldi ensinou para a gente. Esses padrões podem ser descritos de maneira personalizada, lembra? À medida que a gente vai descendo, nós temos a lei da evolução, nós temos a lei do feedback, né, dos processos de interação, nós temos a lei da individuação, que está aqui representada, personaliza, formando deuses e deusas, que está aqui algumas representações de deuses e deusas, e forma histórias que vão ditar comportamentos, modo de ser, padrões, inclinações, tendências, que junto com as nossas tendências e inclinações de reencarnação passada, que também foi arquetípicos desenvolvidas, mais a nossa ascensão evolutiva, mais as singularidades familiares da nossa personalidade, forma a nossa totalidade de expressão dentro dos dois eixos que nós mostramos aqui. O eixo da função, da obra e da ação, e o eixo de espiritualização. Dentro do ciclo das nossas espirais e dentro do ciclo da nossa vida, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E é a força mais preponderante, porque ela dita a nossa realidade. Então eu conheço a realidade. É a mesma coisa que eu falo assim, como é que é a nossa história? Olha, a nossa história é a história do herói, que é representada pela parábola do filho pródigo. Pronto, eu falei toda a nossa história involutiva e evolutiva. Olha, esse comportamento que você está tendo é um comportamento de Apolo. Mas o que é o comportamento do Apolo? Vou lá ver. Você vai ver, está lá suas tendências, tudinho. É por isso que a gente vai lá arquetipicamente e estuda, por exemplo, astrologia. Fala, não, eu sou escorpião. Ah, minha característica do escorpião é essa, essa, essa. O que é isso? Arquétipo. Por que eu sei que o escorpião é assim? Porque eu peguei um símbolo e peguei pessoas que reagem dentro daquele símbolo e falo, as pessoas que estão vivendo esse símbolo são assim, 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 assim. Então você fala isso o tempo todo. Olha, eu sou de Áries, eu sou isso, eu sou isso. Quer dizer, Maurício é escorpião, não. Cara, é ruim pra caramba, hein? Sai de baixo. Por quê? Porque exatamente assim, é a personalidade. Certinho? Então, dentro desse processo que ele falou aqui, ó, de personalização, que nós já falamos nele, né? Tá aqui representado no que nós estudamos, ó. Princípio da evolução,
princípio do múltiplo retorno, princípio das unidades coletivas e o princípio da individuação. Isso faz com que os arquétipos, que nascem lá na consciência como o fluxo, está aqui representado, vai se condensando, vai se individualizando, até estar como figuras personais, mitológicas, arquetípicas, dentro do campo da consciência, dentro do campo mental, onde vai formar pensamentos com ideias emotivas, que vai surgir na mente e que vai criar a realidade. Essa realidade, nós já criamos uma expressão para ela. Então a equação da totalidade da realidade psíquica é a somatória de todas as forças, que é representada pela força de fluxo primigênio, que vem do sistema, pelas forças sistêmicas da ordem, que vem do campo da vida, as forças cósmicas, as forças de potencialidade latente, as forças matriciais, as forças ou funções transcendentes e estruturantes, que já falamos muito na aula de hoje, as forças ou fator de elaboração arquetípica simbólica, as forças ou fator fluídico das radiações mentais e as forças ou fatores quimioelétricos magnéticos, que vão agir na célula, que vai gerar todas as doenças aí e sintomas que nós já estudamos. Então, consequentemente, está aqui mais uma definição de arquétipo. E quando interpretamos um mito sobre um Deus, quando captamos intelectualmente seu sentido ou intuitivamente assimilamos sua conexão com a nossa vida, o impacto pode ser o mesmo de um sonho pessoal que lança a luz sobre determinado lado do seu caráter ou do caráter de uma pessoa que conhecemos. Ou seja, você estuda o arquétipo e fala, olha, o Rodrigo faz parte do arquétipo tal, o Rodrigo Leles faz parte do arquétipo tal, o Maurício faz parte do arquétipo tal. Tá claro? Então, por exemplo, se eu for pegar o eixo da minha vida, você vai estar lá, o eixo de Zeus, né? E o eixo de Hermes, mensageiro e o centro do poder, que é exatamente onde eu fui desenvolvendo o processo. E em cada etapa da vida isso vai amadurecendo e mudando. E aí nós vamos fazendo aquilo que nós falamos na aula passada todinha, né? Ler sobre os deuses torna-se às vezes um meio de remembrar partes amputadas, desmembradas de nós mesmos, que é a queda, que são os fragmentos que nós estudamos na aula passada. Está até o ouvido quebrado aqui, de um lado e do outro. Olha que bacana. Ler sobre os deuses torna-se às vezes um meio de remembrar, ligando aquilo que estava quebrado, partes amputadas, desmembradas de nós mesmos. Por isso que vai ter os 5 processos. Começa como indeterminado, não sabemos o que é. Depois vamos pegando os pedaços nas ilhas, que é o momento insular. Depois polarizamos para classificar, para falar o que é bom, o que é ruim. Depois nós fazemos uma dialética entre o bom e o ruim para poder integrar. E depois nós vamos para a parte contemplativa de totalidade. Então, se nós pegarmos todos os deuses, olha o que ela nos diz aqui. Os deuses e as deusas representam qualidades diferentes da psique humana. O panteão de todas as divindades gregas, tanto masculinas como as femininas, existe como arquétipos em todos nós. Existe como arquétipos em todos nós. Embora os deuses geralmente sejam determinantes mais fortes e influentes da personalidade do homem, assim como as deusas o são para as mulheres. Mas isso aqui não é fixo. Quer dizer, pode ter aqui, é tudo misturado. Mas, como nós temos todos eles, é comum os deuses estar mais presentes dentro da característica masculina e as deusas estarem mais presentes na característica feminina. Daí você vê como é que a questão arquetípica é fundamental para essas novidades que nós estamos vivendo no nosso século, mudança de século, etc. e tal. E você vê que quantos problemas arquetípicos podem ser criados e como a gente tem que fazer uma terapia de base muito bem desenvolvida para que a gente faça essa transição. Muito bem. Tudo o que fazemos e que emerge de nossa profundeza arquetípica tem um significado para nós. O homem, ser que sabe que Deus ou a deusa estão ativos nele, torna-se apto a fazer escolhas, sabendo que opções ou rumos é provável que lhe seja pessoalmente mais satisfatório. Então volta aqui em mim. Olha, se eu conheço a minha característica principal e eu sei quais os deuses que estão me regendo, qual é o Deus regente, qual é o conteúdo do eixo principal, que é sempre superior de totalidade, e que eu sei qual o Deus que está me regendo,
Se eu conheço esse Deus, eu sei o perigo das minhas escolhas. Olha, quando eu entro aqui na raiva de Zeus, eu vou jogar raio em todo mundo. Então tem que tomar cuidado, porque senão eu vou pegar esse poder, em vez de usar como poder que transcende para o espiritual, eu vou usar poder que transcende para o ditatorial. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, eu sou o Hermes. Então se eu tomar cuidado, eu começo a trazer mensagens de transcendência, mas posso trazer mensagens também de cunho inferior. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou fazendo. Se eu conheço Deus, eu sei que está influenciando a mim, e eu sei o comportamento desses deuses dentro do processo dual, eu posso fazer uma escolha muito mais consciente. Porque eu já sei até o resultado se eu escolher progressivamente ou retrogradamente o que pode acontecer na minha vida. Ok? Então vamos ver alguns exemplos para facilitar esse processo e facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nós colocamos os exemplos aqui. Padrões que se repetem. As situações e papéis do viver e as dinâmicas arquetípicos simbólicas. Vamos lá. Esses deuses são predisposições invisíveis. Olha aqui, gente, mais uma definição dos arquétipos. São predisposições invisíveis e poderosas que atingem a personalidade, atingem o trabalho e os relacionamentos, ou seja, tudo. Aqui nós estamos falando personalidade, trabalho e relacionamento como conteúdo de tudo da nossa vida, tanto do eixo vertical como do eixo horizontal. Os deuses têm ligação com a intensidade ou a distância emocional, com as predileções por precisão mental, exercícios corporais ou avaliação estéticas, assim como experiência de fusão estática, entendimento global, noção de tempo e muito mais. Ou seja, é uma predisposição invisível poderosa que está dentro da nossa alma com todos os outros conteúdos, sendo esse conteúdo o mais forte e aquele que nos dirige. Olha que figura bacana que eu fiz questão de colocar aqui, ó, um touro diante da criança, que o processo está desde a criança, desde a gravidez. Os arquétipos são predisposições poderosas. Então o que uma criancinha vai fazer contra um touro desse? É o que você faz, você querendo recusar o arquétipo. Certo? Cada um deles tem impulsos, emoções e necessidades características que moldam a personalidade. Quando se desempenha um papel relacionado a um arquétipo ativado em nosso íntimo, a profundidade e a significação desse papel em nossa vida geram energia, que pode ser energia construtiva, ou energia destrutiva, ou energia congelante. Então, olha só, os arquétipos são predisposições poderosas. E quando eu não aceito os convites oferecidos ao herói, e eu recuso esse convite, nós já estudamos. Agora olha aqui que bacana, olha. Quando eu quero levar uma vida de superfície, fazendo aquilo que os outros esperam de mim, sem viver os conteúdos que estão na minha alma no sentido progressivo. Olha lá, olha o que ele diz, ó. Quando a vida dá a sensação de não ter sentido, ou quando alguma coisa parece profundamente errada no modo como você vive, no que faz, você pode ajudar tomando consciência das discrepâncias entre os arquétipos e seu mundo interior. E os papéis visíveis que desempenha. Muitas vezes os homens ficam presos entre o mundo interno dos arquétipos e o mundo externo dos estereótipos. Então a pessoa prefere uma vida de superfície, não entra na vida interior, vai para a vida sem sentido e pode chegar inclusive ao suicídio, à depressão profunda. Isso aí nada mais é do que sinal que a maneira que você está vivendo está totalmente oposta aos arquétipos que te regem. Isso aí é que leva no suicídio, é isso aí que o sonho vem falar. Meu filho, faça o movimento no sentido progressivo. Meu filho, olha o movimento. Sonho de pesadelo, punho de agonia, e você não faz. A vida vai parando, a nossa espiral vai parando, vai se complicando, a vida vai complicando, a vida vai entrando na inércia, vai entrando na inércia. Daqui a pouco nós estamos em depressão profunda, nós estamos em suicídio, nós estamos com a raiva da vida, nós estamos na revolta. Aí pronto, aí foi embora. Por quê? Porque os arquétipos estavam ali para ser vividos, você não fez as 5 etapas que nós já descrevemos aqui, e foi achando que ia viver apenas no estereótipo. É aquilo que
dando resposta àquilo que a pessoa pensa de você, fazendo a coisa certinha conforme fulano acha, fazendo aqui não, eu só quero conquistar riqueza, dinheiro, poder, isso, beleza, parará, 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 e o arquétipo ali mandando mensagem. Você não faz o movimento, a vida fica vazia. Muito bem. Então vamos por algumas explicações. Olha aqui, explicações com exemplos. Pessoal, presta atenção aqui. Eu queria muito que vocês prestassem atenção. E ao mesmo tempo, eu queria muito que os educadores, aqueles que trabalham com a personalidade, com a complexidade da personalidade, prestassem atenção nisso aqui para poder ver como é interessante, como é importante. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se, por exemplo, se é como Hefesto, o artífice e inventor, Deus da forja, que confeccionou belas armaduras e belas joias, então você pode passar horas sozinhos na oficina ou nos laboratórios, intensamente absorto no que faz, com muito capricho, para atingir os mais altos padrões. Mas se, no íntimo, se é como Hermes, o Deus mensageiro, então, se é naturalmente alguém que está sempre em movimento, seja como representante de vendas tirantes ou negociador internacional, ama o que faz e para isso é preciso agilidade mental. Olha, se eu sou dominado pela figura de Hefesto, eu consigo ficar no laboratório, eu consigo ficar no consultório, eu consigo ficar onde eu estiver durante horas. E quando eu estou lá, eu nem penso na vida. Aquilo que fala, né? A mulher muitas vezes fala, bem, mas você foi lá para a oficina sua fazer aqueles negócios que você faz lá e parece que eu não existo, a família não existe, você some lá dentro e não aparece, o que está acontecendo? E ele fica muito bem. Agora, se ele é de movimento, ele vai querer movimentar o tempo todo, fazer alguma coisa, e quando não é um movimento interno, é movimento de leitura, movimento disso, trocando, lendo, certo? Então, por exemplo, igual eu aqui que sou dominado pelo Hermes, eu leio 100 livros ao mesmo tempo, 50 livros ao mesmo tempo, 20 livros ao mesmo tempo, e vou lendo, e trocando, e vou... Por quê? Porque é o movimento. Então você imagina que isso aqui numa criança. Se você pegar uma criança lá que é dominada pelo Hefesto, que está dentro da sala de aula, é aquela criança caprichosa, que vai ficar lá, professora, vem cá, vem meu caderninho, vai falar e passar horas escrevendo, fazendo trabalho. Agora, se a criança é de movimento, ela vai ser taxada de hiperativa, com déficit de atenção, porque ele é um mensageiro, o arquétipo que age nele é esse. Olha, se o arquétipo que age nele, como é que ele vai ficar quietinho, parado na cadeira? Vai passar horas dentro da sala de aula? Se for esse aqui, você vai falar, nossa, olha, vai falar para o pai, esse aluno é maravilhoso. Ele concentra, ele presta atenção, ele fica lá escrevendo horas, copia tudo, faz tudo certinho. Esse aqui é um demônio dentro da sala de aula. Porque ele é de movimento. Um é mensageiro e o outro é artífice. Então, se isso predominar na personalidade, vai ser o ponto principal de cada um. Ora, então a vida fica um inferno. Você pega seu filho aqui, que é Hefesto, filhinho bom, esse é o filhinho da mamãe. Ai, que gracinha. Agora, o outro mensageiro, ô menino atentado. E, no entanto, é a característica dele que não vai mudar, é o mito que ele está vivendo. Olha só que interessante, olha essa daqui, ó. Se é como um desses deuses e tem de fazer o trabalho do outro, este não seria mais uma fonte de prazer e envolvimento, pois o trabalho é capaz de trazer satisfação quando coincide com a nossa natureza arquetípica e como os nossos talentos naturais. Os talentos naturais trazemos lá das encarnações, desenvolvemos, certo? Agora, nós estamos vivendo, esses processos nossos são complementares e antagônicos. Então, se eu sou Hefesto e eu tenho talento de Hefesto, ora, então vai ser uma maravilha. Mas se eu sou Hermes e tenho talento de Hefesto e estou desenvolvendo aqui esse talento, vai ser um processo contraditório. Então eu só vou ter harmonia. Por exemplo, olha, eu não consegui trabalho de mensageiro, não. Eu não consegui trabalho de vendedor, não consegui trabalho itinerante, não consegui nada disso. Eu tenho um talento para isso, não consegui. Eu vou fazer aqui um talento de artífice. Vai indo, o trabalho fica insuportável. É aquela pessoa que fala assim, nossa, mas você ganha tão bem, como é que você vai largar esse emprego? Mas é insuportável. Porque o talento está inversamente
proporcional ao arquétipo do vivido. E é por isso que a pessoa entra em depressão. Ela entra sem saber. Agora, se ela quiser, não, então eu vou largar tudo isso e só viver o estereótipo. Não, estou ganhando bem, estou bem empregado, eu vou continuar. Daqui a pouco ela não aguenta. São os grandes dramas que a gente vê da vida. Olha que bacana aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha lá. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é bom, porque isso aqui são as figuras que eu vivo, né? Zeus e Hermes são dois padrões muito diferentes. E os homens que lembram um e outro são muito diversos entre si. Mas como potencialmente todos os arquétipos estão presentes no homem, nós já estudamos isso, esses dois podem estar ativados no mesmo homem. Se esse dinamismo estiver em equilíbrio em seu interior, o homem pode conseguir estabelecer-se, que é uma prioridade de Zeus, com a ajuda da habilidade de comunicação, e a ideia inovadora são típicas de Hermes. Então, comunicação e ideias inovadoras são dois processos complementares, harmônicos, se você conseguir complementar. Olha o outro anterior. São dois processos complementares antagônicos. Não tem como um casar com o outro. Ou você é Hefesto, ou você é Hermes. Agora, o Hermes, se você souber trabalhar, casa muito bem com Zeus. Como todos os arquétipos estão dentro de nós, como é a questão do quem já estudou, né? As várias personalidades, o Eneagrama, que está todas dentro de nós. Uma nos dirige. A mesma coisa acontece conosco. Um desses deuses nos dirige, como o arquétipo regente. Mas eles estão todos dentro de nós. E se você quiser harmonizar, você vai conseguir fazer aqui, ó, um processo harmônico, um processo não dissonante. E, consequentemente, para cada figura dessa vai ter os seus símbolos. Olha o símbolo aqui que nós vamos estudar. Olha, arquétipo, deus e símbolo. A águia, associada com Zeus, simboliza algumas características desse arquétipo. E sua posição ao alto pode enxergar as coisas de um prisma abrangente, tem a percepção aguçada dos detalhes e habilidade para atacar rapidamente quando quer apoderar-se de alguma coisa com suas garras. Olha por que o símbolo da águia vai estar com Zeus. Olha como é que o arquétipo casa com Deus e casa com o símbolo. Por isso que é tudo interligado. Agora olha que bacana aqui. Atenção, homens e mulheres. Deuses, comportamentos e inclinações. Hermes, o deus mensageiro, que era comunicador, traquina, guia de almas até o mundo inferior, e o deus das estradas e fronteiras, o homem que encarna esse arquétipo terá dificuldade em se instalar num canto só, pois é sensível à sedução das estradas abertas à frente e da próxima oportunidade. E esses homens escapam pelo vão dos dedos das pessoas que querem agarrá-lo ou segurá-lo em sua mão. Mas você me ama, nós estamos bem, você vai embora por quê? Porque o arquétipo que ele está vivendo, meu amigo, ele vai procurar o novo, ele vai procurar novos caminhos, ele vai querer interação, ele vai querer levar mensagem, ele vai querer descobrir novos meios, vai ser seduzido pelo futuro. Então esse homem vai ser difícil mais para segurar. É aquele que a mulher fala assim, oh, parece que o homem sai pelos dedos. Aquele que o homem fala assim, nossa, eu estava com a menina tão bacana, conversando, largou tudo e foi embora. Isso aí são alguns aspectos da vivência do arquétipo ligado ao deus Hermes. Esses aspectos primordiais, eles se ligam às singularidades, que são as singularidades da personalidade, dos processos reencarnatórios, das vivências espirituais, das vivências reencarnatórias e as singularidades familiares. Então aqui, ó, nós trouxemos para a gente poder estudar. Essa estrutura básica é vestida ou corporificada ou detalhada pelo indivíduo cuja singularidade é moldada por sua família. Olha a família aí. Classe social, nacionalidade, religião, pelas experiências de vida e pela época em que vive, assim por as suas aparências físicas e inteligência. Mesmo assim é possível reconhecer que ele segue certo padrão arquetípico, que faz lembrar determinado Deus. Então tá aqui, ó, personalidade atual, força materna, ambiente, força paterna, as forças do espírito, mas aqui está o arquétipo como ponto regente principal da personalidade. Está aqui, certo? Está lá dentro.
que mistura com as vestimentas. E você vai ter também em determinadas épocas que os deuses serão ativados. Por exemplo, você pega lá uma época de guerra. O deus principal ativado é Áries. Aqueles que são Áries vão se alistar para ir para a guerra. Você fala, mas você vai para a guerra por quê? Ah, não, vou defender o país, nós temos que defender, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele vai para valer. Aquele que é Dionísio, que está voltado lá para o prazer, para as coisas dionísicas, vai fugir de se alistar. Deus me livre. Se o cara é Hermes, ele vai querer ir para a guerra, mas para levar uma mensagem. Certo? E tipo aquele filme que não sei se vocês assistiram, que é um filme maravilhoso, Até o Último Homem. Vamos dizer, eu vou para lá, mas eu vou viver uma coisa que ninguém viveu. Eu vou mostrar como é que vive com a fé no meio de tiroteio e não morre. Aquilo é função de Hermes. Não, eu vou para a guerra, mas vou ser médico. Aí vai lá, né? Na função de Apolo, o próprio Hermes também, que cura. Não, eu vou para a guerra, mas eu sou o comandante. Olha os Zeus lá. Eu vou meter o raio lá, mas eu vou como general, eu vou como coronel, vou como comandante de tropa. Então os momentos também fazem isso, né? Momentos também fazem isso. Você pega, por exemplo, na época dos hípios, veio o movimento do Dionísio, né? Largou tudo. Veio o momento de Hermes, era Hermes, Dionísio, né? Que estava ali presente, Ceres, né? Perséfones, eram os grandes mitos que foram vividos. Ok? Muito bem. Olha que bacana, olha essa aqui agora falando sobre criança. Atenção, educadores. É comum que uma criança de uma família não combine com as suposições ou com o estilo de convívio familiar. A criança que aprecia a solidão como Hades, ou a distância emocional de Apolo, não só sofre invasão de privacidade constantes, como também pode ser considerada estranha por seus familiares mais expressivos, os familiares mais extrovertidos. Então você pega uma criancinha lá, ela nasceu como solidão, como Hades, como o Rodrigo Leles, por exemplo, certo? E que ele tem dificuldade lá, combinando com a família. Ele nasceu numa família que a família é toda extrovertida, é toda expressiva, é toda festiva, quer todo mundo daquela comunicação. Ele gosta de ficar sozinho, solidão, ficar lá no quarto, ficar lendo, ficar quieto, não gosta de reuniões sociais, se afasta, ele tem uma certa distância emocional. Meu filho, parece que você não ama a mamãe? Ele, não, mamãe, eu amo, mas não é assim também não, mamãe. Você não me abraça, você não me beija. Não, mamãe, mas eu te amo. E aí vai sofrer o tempo todo invasão, os coleguinhas, os colegas, os primos, as primas, as tias, tudo invade ele. Não, você não vai ficar em casa não, vambora, vamos sair com a gente. Aí ele sai com a gente, quando chega lá ele fica lá escondido, lá de trás de uma árvore, fica escondido no quarto da festa. Né? Por quê? Porque quem vai dirigir a vida dele é o Hades. Agora, ao contrário, ó. O menino Poseidon ou Ares, que numa família assim, a família anterior, se sentiria à vontade, é estranho no ninho familiar friamente irracional e fisicamente averso à demonstração de afeto. Suas necessidades de contato seriam desaprovadas e não obtém resposta. Então aqui é o contrário. Se ele fosse Ares ou fosse Poseidon, é aquele que a mãe fala, ô menino grudento, nossa senhora, parece que esse menino me larga o dia inteiro me beijando atrás de mim, me grudando. Né? Então é exatamente a figura. Então olha a dinâmica familiar, como a gente tem que prestar atenção em cada filho, em cada pessoa, em cada pai, em cada mãe. Esse menino aqui, ó, Poseidon e Ares, é aqueles meninos que beija, abraça. Você chega em casa e ele abraça você. Ah, vem cá, tia, você está aqui. E vai lá abraçar. O coitado do Hades nem olha. Chega a gente lá, ele olha assim e vape pro quarto. Uai, menino, parece que você não gosta de mim, eu venho te visitar e você vem pro quarto. Não, tia, é porque eu tenho muita tarefa a fazer. Tem muito trabalho para entregar lá no sindicato. E aí pronto, ele faz isso e foge do convívio familiar. Todo mundo senta na mesa, conversando, batendo papos extrovertidos, tudo. E ele fica lá no quarto, vem aqui, pega um pratinho e leva lá para dentro do quarto. Aí o familiar vai falar assim, mas que menino esquisito, né? Parece que ele nunca tem contato. A mesma coisa acontece com o outro. Então, se ele está na sala de aula, o Hades vai ficar quietinho. Vai escrever coisa bonita e não vai apresentar para ninguém, que tem vergonha.
Agora, um Áries, um Poseidon, ixi, vai falar pelos cotovelos. É aquilo que a professora gosta, que vai beijar, vai levar a maçãzinha para a professora. Coitado do Áries, não conhece nem o nome da professora. Olha aqui que bacana. O ambicioso casal de jovens profissionais, de carreira em franca ascensão socioeconomicamente, ficou sabendo pela minocentese, que é, né, o levantamento lá da genética da criança, que é um menino. Pode passar a esperar pelo nascimento do filho que já antecipa como calouro de uma universidade consagrada. Oh, vai ser um menino. Esse menino vai estudar em Harvard. Esse menino vai estudar em Cambridge. Esse menino vai estudar em vários locais. Vai ser um cara bacana. Um menino que arquetipicamente seja Apolo ou Zeus poderá corresponder à encomenda, com precisão, agradando os pais e saindo muito bem. Aí o moleque nasce, ele é Apolo ou Zeus? Nossa! Aí o pai fala, meu filho, você vai estudar em grande universidade, o papai vai financiar tudo para você, você vai ter todas as oportunidades, vai estudar nas melhores escolas. E o moleque, poxa, legal, e o moleque vai. Depois fala, puxa, meu filho tá lá em tal lugar assim, ele agora é não sei o quê, ele é doutor do doutor não sei de quê, tem PhD não sei de quê. Meu filho é um exemplo, uma beleza, desde o início nós trabalhamos para isso. Aí, vai que... Mas se esse menino for arquetipicamente de outro tipo, é provável que desperte raiva e decepção por sua incapacidade de satisfazer a expectativa. Um emotivo Poseidon ou um Dionísio e sua visão de momento presente terão dificuldades em conformar com o programa que seus pais montaram para a sua vida. Esse desencontro provavelmente atingirá de maneira adversa a sua autoestima. Aí o pai está esperando que o Dionísio está lá na faculdade estudando, ele está na farra. Aí ele aprendeu lá que o cara está plantando vinho, ele vai atrás para plantar vinho, aprender a plantar vinho. Uva. E está lá na farra, no imediato, nas conquistas imediatas. Eu não quero saber disso não, eu não quero saber disso, nada disso. Eu não quero fazer nenhum curso de medicina, de psicologia, de engenharia, de nada. Meu filho, você já passou por 3 universidades, passou por 4 cursos. Eu não quero saber, não. Por quê? Porque ele é regido por Dionísio. O mesmo se dá no Poseidon, né? Vai estar lá todo animado, namorando o mundo. No mundo do sentimento. Ganhando todas as meninas. Aí o pai falou, eu gastei milhões, investi, guardei dinheiro, te mandei para tudo quanto é lugar. Que resultado você trouxe? Agora você vai ver, eu vou te colocar no trabalho comigo. Aí pega o moleque e leva pro trabalho. Aí é uma luta. Por quê? Porque arquetipicamente está muito distante daquilo que foi preparado para ele. Então, nós podemos então resumir. Os mitos superam o esforço da mente de divorciar a emoção da informação. Ou seja, o mito integra, mas eu tenho de estudar muito o mito. Muito bem, meus amigos, voltando aqui em mim. Espero agora que vocês consigam entender. Mas vamos supor que eu não quero viver o mito. O mito abriu aqui em mim. Veio o sonho, veio o mito, mas eu estou muito preocupado com os estereótipos. Eu quero viver aquilo que os outros falam e que esperam de mim. Eu quero ser a figurinha central da vida. Eu quero continuar desempenhando. Olha, eu tenho lá um mundo de mensageiro, mas eu quero ser o artífice do meu trabalho. Eu estou longe, eu sou um Poseidon e eu quero ser um Hermes para poder agradar e fazer o que eu espero, para levar a mensagem do Cristo para os outros. Aí eu entro num mundo que pode me levar a uma distonia imensa, que o Rodrigo vai nos explicar agora. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Pode colocar no slide já, Rodrigo, por favor. Então a gente tem para explicar, como tudo, trouxemos aqui uma explicação em mitologia para poder ficar fácil de entender e mostrar que todos esses conteúdos estão representados lá nos arquétipos. Hoje trouxemos o leito de Procrusto. Então vamos lá, quem que foi e o que significa esse mitologema? A quinta e arriscada tarefa de Teseu foi a luta com o sanguinário Damastes, o Polipemon, apelido de Procrusto, né? Isto é, aquele que estica. O criminoso assassino,
usava de uma técnica singular com suas vítimas. Deitava-as em um dos leitos de ferro que possuía. Cortava os pés dos que ultrapassavam a cama pequena, ou distendia violentamente as pernas dos que não preenchiam o comprimento do leito maior. Então ele era um criminoso que existia, e vai ser uma das tarefas de Teseu. Lembrando que Teseu vai ser aquele que vai enfrentar pra gente lá o Minotauro lá também. E tá ligado justamente com o mito de Poseidon, que é o mito do mar, que é do inconsciente. E vamos fazer um estudo, inclusive na parte dos relacionamentos agora, a partir da aula 9, sobre os mitos do Poseidon, Poseidon relacionando com as outras deusas. E um dos temas que a gente vai abordar é esse do Procrusto, que significa isso, ou seja, era um mitologema onde o assassino colocava a pessoa numa cama. Se ela não servia na cama, ela era maior do que a cama, ele cortava os pés ou os membros que eram maiores. Se ele era menor do que o comprimento da cama, ele esticava até que ficasse no comprimento adequado. Mas o que significa esse mitologema? Procrusto é, o significado etimológico dele, o que fere ou mutila previamente as suas vítimas, para alongá-las ou encurtá-las. Na realidade, Procrusto é um epiteto do sanguinário Damástes ou Polipemon. O primeiro, Damástes, significa dominar pela violência, subjugar. E o segundo, sofrimento e dor, o que provoca sofrimentos. Então, se a gente for pegar o mitologema dele, pela parte etimológica, então vai ser tanto dominar pela violência, subjugar, ou que provoca dor e sofrimentos. Então, olha a análise que a gente tem no livro da Jean Chinot de Bolin, que é Os Deuses e os Homens, sobre o mito de Procrusto. Então, há homens que cabem precisamente no leito do Procrusto. Da mesma forma como existe aquele para que os estereótipos e arquétipos estão em harmonia. Ou seja, se eu estou vivendo um determinado mito e aquele mito serve adequadamente para mim, então fica tudo bem. Então, se eu estou vivendo o Hades e eu sou realmente o Hades, a cama serve, ela é adequada para mim. Se eu estou vivendo um Hermes, ela serve adequadamente para mim. Agora, na medida que eu procuro outro mitologema, ou eu procuro uma outra realidade ao qual que não me serve, igual o Maurício falou, eu sou Hades e quero viver um Hermes, ou sou um Hermes e quero viver o Hades, o oposto do que eu sou, olha o que acontece. Todavia, conforme-se aos estereótipos, é via de regra, processo torturante para o homem cujo padrão arquetípico desvia-se do que deveria ser. Ou seja, no momento que a pessoa está vivendo determinado mitologema e ela quer procurar viver o oposto dela, ou aquele que ele julga pelo estereótipo ser melhor, ele faz uma força mental, que é essa de divisão, ou seja, ele divide o sentimento da informação e vai lá e tenta se moldar aquele estereótipo. E essa força mental vai causar dor, vai subjugar ele, ou seja, vai desmembrar ele. Então, em vez dele utilizar a força interior do mitologema, igual explicamos nas aulas anteriores, para fazer essa integração, ele está fazendo mais uma repartição. Ele está se alimentando de uma força que não é aquela que ele deveria procurar. E na hora que ele faz isso, ele tenta caber naquele estereótipo, ou caber naquela cama de ferro, e aqui a cama, vamos colocar o símbolo da consciência, mas na consciência, na visão ampla que já estudamos e foi mostrado no início da nossa aula, ele vai lá e se molda naquele limite daquele arquétipo. Na hora que ele faz isso, ele causa uma dor imensa, porque ele está fragmentando mais uma parte da personalidade dele, ou gerando um impulso totalmente diverso daquele que ele deveria seguir. E para que não tenha erro, olha o que o Junito Brandão traz para a gente. Reduzindo suas vítimas às dimensões que desejava, o monstro de Eleuseus simboliza a banalização, a redução da alma a uma certa medida convencional. Trata-se do fundo da perversão do ideal inconformismo. Ou seja, aquilo que eu deveria buscar eu não quero mais. Então vou buscar aquilo que é o maior conformismo, ou seja, aquilo que todo mundo busca, aquilo que todo mundo quer. E não faço o movimento que eu deveria fazer interiormente, conhecer a parte mitologia, aquela que me ativa, aquela que eu estou vivendo, para fazer uma movimentação interna, externa e interna na minha vida. Eu vou lá procurar o que é conformismo, o que é aquilo que é banal, ou seja, aquilo que é comum, aquilo que é convencional, pego aquele modelo e sigo. E todo mundo faz isso pelo resto da vida. A gente faz isso tanto externamente como internamente. Inclusive no modo nosso de trabalhar, no nosso modo de produzir, eu quero pegar aquilo que é convencional e aplicar aquilo tudo na minha vida, para ver se eu tenho uma formulazinha para poder chegar no mundo ideal, que é aquilo que todo mundo persegue.
Mas na verdade não, o caminho do herói, ele é uma base, mas cada um vai percorrer aquele seu caminho. Cada um vai fazer aquela jornada, aquela sua estrada. Você pode pegar de elementos, por exemplo, igual o Maurício trouxe, de Zeus e Hermes. Você pode pegar elemento de algumas coisas de Zeus que você está vivendo, outra coisa de Hermes que você está vivendo, mas aquele trilho ao qual você vai percorrer é você que vai construir ele. Nenhum herói dentro da mitologia, percorreu o caminho de outro herói. Cada herói, como símbolo, fez o próprio caminho, venceu as tarefas da própria força e com o próprio intelecto que teve durante as provas que ele estava passando. Nenhum repetiu o caminho do outro, para mostrar a diversidade de caminhos que a gente tem a percorrer. A gente tem uma síntese geral, que é o caminho do herói que mostramos principalmente no Mitologema de Heracles. Mas dentro dessa síntese, a gente tem as subdivisões dos caminhos. E não adianta tentar procurar um conformismo, fulano A fez isso, fulano B fez aquilo. Não, você pode pegar medidas, mas para acertar a medida adequada da sua cama. Ou seja, qual cama que te serve, qual o tamanho dela adequado para aquele impulso que você está fazendo. Dando continuidade, olha o que a Jean traz para a gente. Quando a pessoa não tem mais contato com suas fontes interiores de vitalidade e alegria, a vida fica vazia e sem sentido. Nessa cultura, os homens mandam e parecem ocupar os melhores papéis. Mas olha o preço que se paga. É certo que ocupam os de mais poder e mais bem remunerados. Apesar disso, muitos deles sofrem de depressão que o álcool tenta mascarar, ou que o excesso de trabalho às horas diante da televisão tenta entorpecer. Então, na hora que ele não faz aquele movimento, ele não ocupa do mitologema que deveria alimentar a força interior dele, ele vai buscar isso aqui em outro mecanismo, que são nos vícios. Ou seja, todo mundo, aquele que não procura, vamos colocar assim, dentro do íntimo, seguir o mitologema que ele está vivendo, ele acaba indo para Dionísio, mas é o Dionísio romano, e não o Dionísio arcaico que estudamos nas aulas passadas. Ou seja, ele tenta se entorpecer. Ele não quer viver mais a realidade que ele deveria viver. E como estudamos também nas outras aulas dos nossos cursos da TV Ibis, na hora que ele vai para o álcool, ou ele vai para as horas na frente da televisão, ele tenta anestesiar o mecanismo que a mente está pedindo. Ou seja, a consciência está pedindo um certo movimento que ele não consegue oferecer, que é o movimento arquetípico, que é o principal que ele deveria oferecer. Na hora que ele não faz isso, ele tenta anestesiar esse momento. Na hora que ele anestesia ou pelo álcool, ou pelo vício, ou pela bebida, ou pela televisão, ou pelo excesso absurdo de trabalho. Porque na hora que ele anestesia isso, ele sai do campo mental e volta para aquela segundo andar da nossa casa mental. Ele fica só na parte mecânica, na parte humanizada, e não faz a evolução da próxima etapa. Na hora que ele não faz isso, ele anestesia, fica naquela parte mecânica, mais álcool e mais consumo ele vai fazer e, consequentemente, mais doenças do campo psíquico vão surgir, porque o movimento não está sendo feito. E na hora que não fazemos o movimento, todo esse conteúdo vai para a sombra, porque não é que vai deixar de existir o impulso ou deixar de existir o touro, que é o símbolo que foi mostrado naquela imagem. Não, o impulso vai vir, ou ele vai ser vivido de forma consciente na parte positiva do arquétipo, ou ele vai ser vivido na parte negativa do arquétipo. Então, da mesma forma que a gente tem a limitação lá do Procrusto, a gente tem a limitação dentro do campo íntimo na sombra. Na hora que a gente não vive, a sombra vai viver. Na hora que ela vem, vai gerar o vício e vai gerar todas essas síndromes que a gente conhece dentro do campo psicológico. Quer acrescentar alguma coisa, Maurício? Não, beleza, pode prosseguir. Vamos prosseguir então. Então o Junisto, olha o que ele traz da figura do Procrusto. Configura a tirania ética e intelectual exercida por pessoas que não toleram e não aceitam as ações e os julgamentos alheios, a não ser para concordar. Temos nesse personagem sanguinária a imagem do poder absoluto, quer se trate de um homem, de um partido político, ou de um regime, de um partido ou de um regime político. Então, da mesma forma em que agimos interiormente, vamos jogar isso para o externo. Na hora que a gente não faz o movimento do arquétipo que devíamos fazer, a gente quer limitar esse movimento em qualquer imagem ou símbolo que exista externamente. Então, o Hermes,
que deveria viver o arquétipo do Hermes e está vivendo do Hades, ele tem que eliminar todos os símbolos de Hermes que tem na vida dele. Seja na família, seja no campo político, seja no campo do trabalho. Então todas aquelas pessoas, ou aqueles elementos, ou aqueles eventos que simbolizam Hermes, ela tem que eliminar da vida dela. Porque é o movimento de corte que ela está fazendo interiormente. Então é assim que a gente percebe aquele elemento, ou aquele tipo símbolo que você quer eliminar, que a gente vai ver os movimentos interiores também que temos na nossa alma. E olha o que o Jaá Torrana ainda traz. Na teogonia, cada deus tem um âmbito próprio, uma constelação de acontecimentos, que o envolve, um elenco de noções ou de lendas associadas a ele. Cada deus é uma dimensão divina de existência. Cada deus é um particular mundo divino, com suas experiências, seus eventos e vivências prototípicos. Olha que bacana, vamos lá de novo? Na teogonia, cada deus tem um âmbito próprio, uma constelação de acontecimentos. Ou seja, cada deus, como estrutura individualizada para ficar fácil da gente estudar, é uma constelação de acontecimentos. Então é um mosaico de acontecimentos. Não é só um elemento apenas de um Deus, é um mosaico inteiro de acontecimentos que o envolve, um elenco de noções ou de lendas associadas a ele. Cada Deus é uma dimensão divina de existência. Cada Deus é um particular mundo divino com suas experiências, seus eventos e vivências prototípicos. E olha o que ainda o Jaá Torrana traz pra gente lá no livro dele, que é o estudo da teogonia. Ele coloca que nem a dimensão do tempo existe na teogonia. Essa fundamentação de tempo, essa dimensão de tempo que colocamos na interpretação da teogonia, não existe como base dela. Em nenhum dos cantos dentro da teogonia, que a teogonia é um canto, existe qualquer palavra que possa justificar a palavra tempo como a gente conhece. Na verdade, ele estuda que cada hierarquia não se deve ao tempo, ou seja, a criação, igual estudamos lá de Cronos, vem Zeus, Urano, etc. Não em relação à criação, mas em relação à função. A hierarquia se diz em relação à função. Então, na hora que estamos falando aqui, Deus gerou os outros deuses, Afrodite, que ele vai ser responsável por Apolo, que ele vai ser responsável por Hermes, não é que a hierarquia se deu em um tempo, não, a hierarquia se deu numa função. Só que os deuses existem de dimensões de existências específicas e particulares, e elas formam prototípicos. O que são esses prototípicos? São a base central que se desenvolve todo o mecanismo nosso de consciência e toda a nossa jornada, ou seja, são bases rudimentares e elementares, vamos colocar primordiais, né? Igual o Maurício trouxe na outra aula, ou seja, são bases primordiais, primigênitas, né? Que é o termo que ele gosta de usar, na formação desses conteúdos que a gente está vivendo. E ainda a Jean completa pra gente, mesmo quando desrespeitados e renegados, ou seja, na hora que eu vou lá e uso o mitologema de Proscurto e faço um movimento, né? Até engraçado que o Junito fala que é um epiteto, né? Epiteto também, se você for estudar, é o filósofo grego que teve a perna machucada, cortada, na verdade quebrada, né? Por um dos secretários de Nero. E uma das buscas dele era o que era a felicidade e a virtude. E outra coisa, né, Rodrigo? Isso também explica aquilo que nós explicamos nas nossas aulas. Muitas vezes a pessoa que sofre um acidente, quebra a perna. Exatamente. Perde, né? Tem os processos das provas, que é a singularidade que nós já falamos, mas aliada a isso, também está aí, muitas vezes, a pessoa querendo se conformar na vida e não tentar viver os conteúdos psíquicos. E é engraçado que eu estava fazendo agora, vou fazer uma discussão paralela aqui entre eu e o Maurício, para vocês acompanharem. Eu fiquei pensando, então na hora que a pessoa tá lá, tem um problema com o pai, igual a gente falou em relação ao tendão e etc. Na hora que ele não absorve aquele simbolismo que o pai representa para ele tem que mutilar o que o pai representa para ele. Lógico, e assim da mesma coisa que a pessoa, por exemplo, que ela não mutila, mas ela estica, que vai ter as contusões, que vai ser estiramento muscular, as distensões de músculo. Exatamente pelo mesmo movimento, porque ele quer de qualquer forma caber dentro daquela vida. E aquela vida não serve para ele, aquela vida já é uma coisa que ele ultrapassou. Como ele quer ficar na inércia, ele quer ficar na zona de conforto, ele faz esse movimento. Esse movimento vai repercutir no corpo. Olha o mito existindo a todo momento, a todo instante, em toda visão. E olha que, completando então, mesmo quando desrespeitados e renegados,
Os deuses também exercem uma influência que costuma ser altamente perturbadora, e suas exigências inconscientes a serem feitas ao homem costumam interromper-lhe as atividades. Então não tem como. Esse impulso vai vir e vai interromper todas as atividades. Ou seja, você vai partindo, até caber em determinada forma, ou vai alongando demais para caber em determinada forma, até que no momento interrompe essa atividade. Você tem um corte que não vai existir, ou ele seja dentro do campo psíquico, ou vai ser no corpo físico, igual estamos estudando aqui. Alguns homens parecem ser a encarnação de um arquétipo em particular desde o dia em que nasceram, e se mantêm basicamente do mesmo jeito a vida inteira. Ou no caso de outros, determinado arquétipo pode interromper na metade da vida, por exemplo, se ele subitamente se apaixonar ou travar contato direto com Dionísio. Então, dentro daqueles quadrantes, igual o Maurício explicou, dentro do campo do homem, vamos colocar assim, dos deuses, e aqui eu estou falando do homem geralmente, e a força psíquica masculina que a gente está discutindo aqui. Então, se você tem Zeus e Hermes, se você tem Hades e Hermes, se você tem Zeus, Hermes e Hades, no fundo sempre tem a sombra do Dionísio. Sempre ele vai ficar na sombra dentro dessa configuração, porque ele sempre vai significar, nesse caso Dionísio romano, a perversão, ou seja, aquilo que você procura anestesiar de movimento. Na hora que você associa com o Dionísio, você fica preso naquele elemento dentro da sombra. Agora, se você vai para o Dionísio arcaico, lembra que na aula passada trouxemos aqui, que ele representa o movimento, seria o filho de Deus, ou seja, o de Zeus, que se substituiria a Zeus, seria o elemento maior dentro da mitologia, na hierarquia de função dentro dos deuses do Olimpo. A gente poderia dizer, né, Rodrigo, que dentro da casa mental, se você está com Zeus e, por exemplo, Hermes, vamos pegar aqui o meu caso, Zeus e Hermes, na sala e na sala de visita, tá claro? O Dionísio vai estar na sombra. Então, se você não tomar cuidado, o Dionísio te capta. Então, para terminar, uma reação que é arquetípica ou típica a um deus particular pode ser ativada, ou, para usar um termo junguiano, constelada por outra pessoa ou evento, que é o que trouxemos aqui. Então, aquele movimento que não foi feito, ou aquela reação arquetípica de determinado deus que você começou a ativar, com certeza ele vai vir para o meio e com certeza ele vai ser constelado por outras pessoas. Então você está lá num momento de determinada decisão, você está num momento de inércia, e sua constelação, no caso, vamos colocar o seu arquétipo é de Hades. Você está num momento de grande medo e temor, as pessoas ao seu redor, no momento que você faz um movimento de transformação, elas têm que manifestar Hades. Ou elas vão ficar com melindre, vão ficar com drama, vão falar que isso não é hora de fazer isso, que é para você pensar melhor, porque elas têm que manifestar ao seu redor aquele arquétipo que você está vivendo. E você tem que balancear, tanto interiormente como exteriormente, esse conteúdo pelo qual você está passando. Beleza? Beleza. Isso aí. O Rodrigo também ia falar sobre o rapto de Perséfone, né? Que foi a pergunta da Ana. E como a gente já veio até aqui, eu vou pedir para ele falar, que a gente termina, inclusive, respondendo a pergunta da semana passada. Ah, então beleza. Então, pode responder? Pode. Então, sobre o rapto de Perséfone, foi a pergunta da Ana, né? Eu tô com ela aqui separada. Ela perguntou qual o sentido transcendente do sequestro de Perséfone, e como prometido, vamos trazer aqui, ó. Então, já vamos direto sobre o sequestro, para quem não conhece. Perséfone foi secretado por Hades, e tem toda a mitologia de Deméter, o sequestro, Perséfone e Cor, que é a mesma pessoa. Olha aqui que o Junito traz dessa relação do sequestro. Sua fundamentação era a morte simbólica. A descida de Perséfone e seu retorno triunfante, porque ela retornaria 1/3 do ano, ou seja, durante 4 meses ela voltaria a ser Cor para viver com Deméter, como a semente que morre no seio da terra e se transmuta em novos rebanhos. Seja como for, como diz Mircea Eliade, o rapto quer dizer a morte simbólica de Perséfone, trouxe para os homens benefícios incalculáveis. Uma deusa olímpica que passa a habitar apenas 1/3 parte do ano o mundo dos mortos, em curta distância entre 2 reinos, o Hades e o Olimpo, como ponte entre os 2 mundos divinos, podia intervir no destino dos homens mortais. É aquilo que trouxemos. Ao mesmo tempo que ela está na morte, é uma morte simbólica. E ela auxilia todos os heróis que têm que passar
pela jornada dentro do Hades e ao mesmo tempo é o símbolo da transformação, ou seja, tudo que é inferior sendo transformado em tudo que é superior. Ela faz essa ligação da ponte. Então, vamos trazer lá na insular, né? O primeiro elemento de ligação de ponte para quem está na parte insular é a Perséfone, porque ela vai começar a ligar os dois eixos que estavam separados. E por isso que a gente trouxe Core e Perséfone, porque ela faz essa ligação, ela faz essa junção. E ao mesmo tempo ela simboliza fecundidade. Que fecundidade é essa? Todo conteúdo que está preso ainda na sombra, todo conteúdo que não foi vivido pela consciência, tornar isso na luz e tornar isso para a consciência. E o símbolo do 4, né? Engraçado que até o número 4 que é dos quadrantes da espiral do Bard, ou seja, significa toda a transformação desse simbolismo que é o número 4. É isso aí. Beleza, terminamos. 9h53, Maurício. Foi longe, né, gente? Foi longe. Mas também meia hora aí foi de queda de internet. Não sei se o sinal chegou bem. Chegou, Rodrigo? Chegou para todos? Chegou. A gente teve só uma oscilação de qualidade, mas é por causa do sinal. Não teve muito. Você vê que hoje foi duro. Lembrando que essa aula, ela tá com uma qualidadezinha menor, só que a gente tá gravando e vai subir com a qualidade maior já a partir de amanhã, já para todo mundo que quiser acompanhar depois. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Tem tempo para pergunta, Maurício? Lógico. Então vamos lá. Mas então. já que a coisa foi, vamos embora. Tem o pessoal que deu boa noite, obrigado. Tem os comentários também, o pessoal agradecendo aos professores, longe disso, que eu ainda estou começando. Ser chamado de professor está muito longe ainda. É muito longe. É muito pro nosso caminhãozinho. É muito pro caminhãozinho nosso, mas tudo bem. Obrigado pelas considerações. A Jane tem a primeira pergunta, que ela fala aqui, ó. Eu que sempre gostei de mitologia desde menina, a admiração por determinado mito. Isso já fazia parte de algum simbolismo, querendo dizer que esse arquétipo está contido no meu psiquismo, digo, como arquétipo primordial? Não, pode acontecer, não tem dúvida nenhuma, que você pode ali ter uma ligação, né, e gostar daquele mito. Mas também pode ser um mito de conveniência, porque você acha mais interessante. É igual acontece no Eneagrama. Quer dizer, todas as personalidades são personalidades duais, com processos positivos e negativos, e todos estão dentro da nossa alma. Mas tem uns que você joga para o campo que você quer ser tal. Então, geralmente, você nunca é aquela tal que você diz, né? Na maioria das vezes, eu já dei vários cursos de Eneagrama, a pessoa fala assim, não, eu sou personalidade 1, sou personalidade... E muitas vezes ela é um baita 8, um baita 3, né? E ao mesmo tempo as pessoas tentam fugir desse processo. Então você tem de ver com sinceridade para poder ver onde você está e também saber as etapas. Saber as etapas que você está vivendo. Porque lembra que é o arquétipo regente. É o arquétipo regente. Então você passou por um determinado arquétipo. Então, por exemplo, quando eu estudo a minha vida, eu tenho vários arquétipos que eu já fui vivendo nessa presente reencarnação da jornada do herói. Hoje eu estou vivendo a parte final que vai me levar a um campo de um novo arquétipo. Então, consequentemente, você tem de saber disso para poder dar dinâmica. Aí você fala, mas Maurício, como é que eu vou saber disso? O sonho, meu anjo, o sonho. Como é que eu vou saber disso? A dinâmica corporal. Como é que eu vou saber disso? As minhas doenças como oráculos. Como é que eu vou saber disso? As minhas fantasias, certo? A maneira como eu vejo a minha realidade, certo? O meu comportamento estruturante, que é o comportamento principal, ligado às singularidades, que nós já estudamos agora. Então, se você olhar para isso, você vai saber exatamente o mito. E se você tiver a hora de ver, o tempo todo o psiquismo está falando, então é facílimo. Você olha para a pessoa e fala assim, olha, lá vem, eu tenho pessoas que entram no meu consultório e falam, lá vem Apolo. Aí já vem, eu já sei que eu vou conversar com Apolo. Lá vem Festo. Então, você vai pegando a maneira, porque tem até a dinâmica de sentar, de falar, de dar a mão, de cumprimentar, tudo isso faz parte do campo do mito. E se você junta as singularidades familiares, momentânea, nacional, religião, aí ele fica mais realçado ainda, muito mais realçado. Temos uma pergunta do José. O conhecimento da mitologia de uma forma geral, só um instante, de uma forma geral, bem como os símbolos, são fundamentais para nos identificarmos em que processo estamos? Eu não tenho dúvida. Logicamente, você não precisa ter um conhecimento de um Junito,
do Campbell, do Mircea Eliade, que são os monstros sagrados, né? Quer dizer, tem um conhecimento extraordinário, uma coisa que, nossa, você não precisa chegar lá, mas você pode ter os rabiscos, certo? Que te dê uma ideia, não para o conhecimento congelado, esse Deus veio daqui, isso aqui vem daqui, isso aqui fez aqui, não. Pela dinâmica arquetípica, pela dinâmica personal. Você vai estudar o indivíduo como se você estivesse estudando um indivíduo. A mesma coisa que a gente fala, a gente vai lá e pega os grandes vultos que a gente considera homens de bem e a gente estuda os grandes santos, estuda os grandes espíritas e estudamos os grandes dirigentes e você olha os contatos que tem com a sua vida, os contatos daquilo que ele fez, fala, poxa, esse cara fez uma coisa legal, eu queria fazer uma coisa semelhante. Por quê? Porque você toma ele como mito. Então a mitologia é fundamental para o autoconhecimento. Por isso que a gente está nesse esforço de dar esse passo. Por quê? Porque se você for aprofundando, para quem está lá no início, estudando personalidade, está estudando lá os defeitos, está começando a entender, a mitologia vai ser uma coisa assim utópica. Ô, coisa chata, o doutor Maurício, mas o Rodrigo agora está dando um assunto chato, eu não consigo entender nada daquilo, na minha cabeça aquilo não entra. E não entra mesmo. Por quê? Porque vai precisar aprofundar o conhecimento, aprofundar a jornada do herói, aprofundar para poder dar de cara com os mitos. Porque aí você vai dar de cara com mito dentro do sonho, você vai ter sonho totalmente mitológico. Nossa, eu tive um sonho estranho demais a conta. Certo? Igual aconteceu comigo, eu vou lá estudando, tentando fazer meu desenvolvimento interior. Um belo dia eu sonho com a cobra verde, brilhante, que começava no plano piloto e ia até Sobradinho, quer dizer, uma cobra de mais de 50 quilômetros. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu fui estudar, era um dos grandes símbolos do Egito antigo. Aí eu fui estudar, aí veio de novo todo aquele processo de estudo, de visão, de trabalho, né? Quer dizer, você pode muitas vezes interessar por isso. O Rodrigo mesmo. O Rodrigo está dando aula aqui, com 11 anos, 12 anos, ele estava interessado por mitologia. Conversava com isso comigo o dia inteiro. Eu falava, meu filho, tem que pegar o livro lá do Junito, começa a estudar lá no Junito, começa a estudar lá. E ele sempre foi interessadíssimo pela mitologia. Agora, tem outros que vão estudar outras coisas. Ah, eu adoro as mensagens de Emmanuel, eu adoro essas mensagens que me consolam. Por quê? Porque é o caminho que você vai escolher. Mas lembra, esse dia mesmo eu estava falando sobre isso. Nós subimos um monte. O monte do conhecimento e da ascensão espiritual. Eu posso subir pela costa leste, pela oeste, pela sul, pela norte, pelo meio, posso subir por qualquer encosta. Mas em determinado momento, independente do símbolo que eu uso, eu vou estar na mesma latitude e mesma longitude de cada um que está de um lado. Então é aquilo que o Krishnamurti fala, olha, a verdade é um país sem caminho, porque cada um faz uma trilha. Mas em determinado momento vivemos processos muito semelhantes pela latitude e longitude que estamos no processo de ascensão evolutiva, espiritual, mental. Tivemos um comentário aqui que eu vou ter que ler, que mandou, eu achei muito espirituoso. A André falou que ela acha que a filha dela tem 2 Hades dentro dela. É Biades, né? É Biades. Eu achei muito bom esse comentário. Nós temos aqui o Rodrigo Leles, ele é Triales. Rodrigo Leles é o Hades em pessoa, a figuraça do Hades, né? Maurício, temos uma pergunta muito interessante aqui que eu achei da Keila. Ela pergunta, Maurício, na escola tradicional, há muitas dificuldades para abordar a mitologia com os alunos. Seria uma saída trabalhar com os contos de fada para tentar identificar os arquétipos que regem os alunos? Ah, eu acho que seria, meu anjo. O maior sonho que eu tenho na minha vida é fazer um trabalho assim. É partir da queda, e a partir da queda a gente organizar os mitos e ver o aluno pelo mito. Eu falo que eu tenho 2 sonhos. A educação mitológica e a medicina arquetípica. Olha, esses são os sonhos da minha vida, quer dizer, desse final da minha existência, né? Quer dizer, é a coisa que eu mais gostaria de fazer. Tem um grupo que a gente está trabalhando junto no IBS, que chama o CARES, que eu quero muito, porque se você fizer isso e você usar conto, né, o storytelling, né, todos os tipos de história, enriquecer através do storytelling, que acho que é importantíssimo, né? Se você fizer isso, você não só descobre o mito, como você dá para a criança a segurança. Você imagina uma criança que está vivendo um Hades, que todo mundo é extrovertido na família dela e dentro da sala. Ela está deslocada, mas se ela se entender que aquilo é um mito, que ela está vivendo, que ela pode aprofundar naquilo,
e que aquilo tem um caminho, que tem uma história, que tem pessoas que estão vivendo, nossa, você vai dar uma segurança enorme para ela. E se você souber tratá-la, fala, vem cá, meu Adzinho, vem cá que eu vou utilizar você, saber domar lá também os Apolos, saber domar os Ares, né? Você conduzindo, é um espetáculo, porque você vai poder enriquecer demais. Então acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos seguir com todas as estruturas e, logicamente, com todas as metodologias, tecnologias que nós estamos. Mas eu acho que o Storytelling é o ponto principal de todo o processo. A Ana pergunta, na vida nós podemos vivenciar vários deuses, pois somos seres mutantes. Se sim, na velhice vivemos deuses mais introspectivos? Olha, nós vamos dizer, não, depende muito do que você vai. Vamos supor, por exemplo, que você viveu durante muito tempo um Hades, por exemplo. Vamos supor. Mas agora a vida vai te dar no final um monte de coisa para viver. E você vai precisar trazer o Zeus, você vai ter de trazer o Ares para poder brigar, você vai ter de trazer uma série de outras situações. Certo? E aí, aquele ser. Você passou a vida toda sem se apaixonar com ninguém, era um Apolo. Da hora para outra você apaixona pra caramba. Aí é hora de você trazer uma Afrodite para sua vida, para que aquilo ganhe calor, ganhe existência. Você fala assim, eu nunca fui tão viva na minha existência. Afrodite baixou o santo e está te conduzindo. Então, vai depender muito. Agora, aquele que faz o caminho do velho sábio, né? Esse caminho do velho sábio vai levar alguns aspectos de Ares, vai levar alguns aspectos de Hades, que vai fazer com que você viva mais solitário, mais silencioso, e vai procurar os mitos dessa ação, para que ele possa conseguir chegar na jornada do velho sábio. Isso pode acontecer. Temos uma outra pergunta também interessante aqui da Ana, que ela fala assim, os mitos pertencem apenas a um mundo de provas e expiações ou simbolizam outros estágios do processo evolutivo? É todo o processo evolutivo. O que está no mundo de estágio de provação são os mitos arcaicos, os mitos primitivos, os mitos duais. Mas os mitos não duais, que é uma classificação que nós fazemos, né? Os mitos divinos, os mitos de totalidade, de unidade, os mitos crísticos, os mitos de santificação, esse pertence a todos o universo em que estamos. A Jane pergunta se for possível fazer uma comparação. A carta da lua no tarô, se tem algum mito correspondente dentro da mitologia grega ou romana? Tem sim, mas aí sabe o que a gente tinha de fazer? Olha bem, tem uma época que nós estudamos muito isso aí. Eu mais o Rodrigo, eu e a Adalto estudamos demais isso aí, tentando fazer correlações. Mas eu prefiro que você faça um estudo em que você pega as cartas do tarô mitológico. Tem um tarô mitológico. Na minha visão, tem alguns aspectos que encaixa, certo? Tem alguns aspectos que encaixa com esse ou aquele mito. Mas eu acho que ele encaixa com vários mitos. Então, se você for pegar na aula passada, no nosso curso passado, eu coloquei lá os mitos principais que casam com a Casa da Lua. Dá uma olhadinha lá e dá uma estudada lá que você vai ver. Então, você tem de procurar. Eu acho que a carta do tarô, ele traz vários conteúdos mitológicos, sendo algum principal, mas tem vários. Então, eu não quero definir para não ficar definido, não é esse. Não, são vários. Dá uma olhada e você vai ver que a carta do tarô, na verdade, é como se fosse uma síntese de todos os processos mitológicos. A Roseli, ela fala que ela tem problemas no joelho direito e tem horas que ela fica muito tempo sem andar. Ela fala, como é que eu faço para entender e trabalhar para melhorar? Olha, lembra o seguinte, o joelho ele tem duas visões, né, que nós transformamos aqui. Aliás, são três. Então você, primeiro, o joelho é a transformação do amor pessoal para o amor nós. Então o joelho é o que sai do amor egóico e vai para o amor do nós. E a bacia vai para eles, ou seja, o amor que transcende, o ágape. O joelho está preso à dinâmica divina, à dinâmica materna, ou seja, é aquela visão oceânica da mãe que segura o movimento e não deixa o filho ir. E ele está principalmente ligado à dinâmica paterna, quando nós perdemos a honra do pai. Nós não dobramos o joelho para o pai, nós não dobramos o joelho para as ações do patriarcado.
Então, consequentemente, nós vamos ter dor. Então, você tem 3 elementos para você explorar, para que você chegue no diagnóstico arquetípico e simbólico daquilo que está manifestando no teu corpo. Temos aqui a Norma Eliana falando que você é o melhor professor que tiveram na vida. Agradecendo. Eu achei bacana, o Paulo me avisou aqui, ó. Tivemos uma pessoa que chegou hoje, que é a Érica, e o pessoal, todo mundo deu boas-vindas para ela lá no chat. Então, bem-vinda, Érica. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso curso. Tem 13 cursos aí. Érica, começa lá. Nós estamos do 19º curso, então começa lá, vamos junto. Tá tudo certo lá. Então tá, pessoal, relembrando, essa aula, vamos repostar ela, vamos dar uma editada, porque ela foi gravada numa melhor qualidade. Os slides sempre estão aí nas descrições, para quem quiser estudar de novo o slide, e vamos repostar ela com melhor qualidade. Ou vai ser amanhã na sexta-feira, ou já na segunda-feira já vai estar disponível já. Desculpa o incômodo, a internet hoje não ajudou muita gente, mas pelo menos conseguimos dar aula hoje, né, Maurício? É uma coisa lá bacana, né? A gente fica começa até meio inquieto, né? Porque a gente fica perdido, a qualidade não fica boa, aí fica meio assim, sem rumo. Mas, graças a Deus, deu certo, tá aí a nossa 8ª aula. Semana que vem nós vamos continuar desse tema, na 9ª e a 10ª aula, que vai ser a última, dia de 29, né? Nós estaremos ainda trabalhando esse tema aqui. Vou trazer vários exemplos, eu e o Rodrigo vamos trazer vários exemplos, né? Exemplo de situação, exemplo de Deus, exemplo disso, para que a gente possa fazer uma definição, né? Ajudar a compreender o mito, o Deus, o arquétipo, o símbolo do dia a dia, das coisas diárias, do simbolismo. E quando você consegue fazer assim, eu gosto muito de fazer, por exemplo, quando eu dava curso de Enneagrama, eu falava assim, como é que o tipo 1 pega no garfo? Como é que o tipo 3 anda na rua? Como é que o tipo 4 te cumprimenta? Para poder mostrar que na particularidade está isso. Você pode fazer a mesma coisa com o mito. Olha, como é que Hades anda? Como é que o Hades fala? Como é que é o gesto dele? Como é que faz Poseidon? Se você faz isso, você vai tendo intimidade com esses deuses, você vai entendendo. Uma Perséfone, como é que ela atua? Uma Afrodite, como é que atua? Uma Hera, como é que ela faz? Certo? Quando você consegue identificar os padrões mínimos e padrões máximos, você identifica isso em você, identifica isso nos outros. Como essa é a força preponderante de todas as singularidades nossas, é o eixo central, aliada aos fatores preponderantes do aspecto regente, que vai trazer para você, aí fica fácil. Inclusive, você ajudar a pessoa, falar, olha, nós vamos trabalhar aqui, saindo daqui e vindo para cá. Agora o nosso passo vai ser esse. E segue o sonho. Olha, o sonho está falando para você que agora você tem que mudar disso, você tem que falar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E a própria espiritualidade, e a próprio sonho, a própria consciência vai traçando para você os caminhos. Porque aí você não precisa deitar na cama do Procusto, né? Você pode, pelo contrário, deitar na cama da transformação divina. Pessoal, até semana que vem, desculpe o horário. Beijo para todos os professores do nosso grupo, todos os participantes. Que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando sempre. Tchau, tchau.